Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, eu preparei uma capinha aqui, vamos ter vários casos de traição, não é? Eu coloquei alguns títulos que vai servir aqui para mostrar para vocês uma situação que acontece muito. A maioria dos homens traídos acreditavam que suas esposas eram perfeitas. A maioria endeusavam suas esposas, santificavam, achavam que eram puras, na maioria dos casos, tá, gente? Não existe ninguém perfeito. O que acontece é que, do meu ponto de vista como homem, a gente às vezes, quando está gostando de uma garota, a gente tem a mania de achar que ela é a mulher perfeita. Isso acontece com muitos homens e eu imagino que possa acontecer também com vocês, mulheres, que olham para um cara e acham que ele é perfeito. E eu estou afirmando aqui para todo mundo que não existe ninguém perfeito. Vocês podem ter certeza disso. Todo mundo tem algum defeito. Ninguém é 100% perfeito. Você pode encontrar pessoas que se encaixam mais adequadamente a você. Mas isso não significa perfeição. Significa que vocês têm muitas coisas em comum e se dão bem. É isso que significa. Mas não significa aquela perfeição que algumas pessoas buscam. E também com relação aos homens que têm essa mania de tratar a esposa, a mãe dos filhos, como alguém que você não pode fazer certas coisas na cama, por exemplo, eu mesmo já ouvi de vários caras que dizem que com as mulheres da rua, eles tratam elas como elas querem ser tratadas. Às vezes, a mulher quer que você trate ela na cama de uma forma um pouco vulgar, se é que vocês me entendem. Mas a maioria dos homens com as esposas não é assim. Eles colocam ela num pedestal e tratam ela de uma forma que às vezes a mulher, em certos momentos, não quer ser tratada. Ela quer algo a mais, apimentar a relação, por exemplo, e os caras são bate-fofo com as esposas. E na rua, aqueles que traem, né, fazem de tudo com as amantes. Isso é um dos motivos que algumas mulheres traem. Pelo que eu tenho visto nos relatos, elas dizem que os amantes davam tudo a elas que os maridos não conseguiam dar. É por esse motivo, às vezes o cara idolatra tanto a esposa que trata ela de uma forma que ele deve tratar em certos momentos, não em todos os momentos. E na hora da bateção de virilha, vocês ali em quatro paredes, é o horário que você tem que mostrar tudo do que você é capaz para satisfazê-la, para fazê-la feliz. Então, entendam isso. Eu separei algumas coisas aqui para dizer, antes de contar esses relatos curtos, que a maioria dos casos de traição acontecem no trabalho, na academia, na internet. Por que que acontece isso? Porque são locais que você tem contato permanente com outras pessoas. No trabalho você acaba tendo intimidades, você começa a admirar outras pessoas que você está vendo todo dia. Na academia acontece o mesmo. Aí de uma hora para outra você acaba se tornando íntima ou íntimo de outra pessoa, dali fazendo surgir algum interesse afetivo ou de bateção de virilha, sensual, você acaba se atraindo por outras pessoas. Então é por isso que acontece muito isso no trabalho, na academia, na faculdade. Esses dias eu vi um caso de uma mulher que começou a fazer atletismo, bicicleta, correr, e sem a participação do marido. Ela queria fazer sozinha. E nesse lugar ela começou a ter contato com um dos praticantes e eles sempre, durante o percurso, paravam em algum local, geralmente mato, floresta, e batiam virilha. E ela começou a fazer isso direto.
O marido percebeu, foi segui-la e acabou descobrindo que ela estava de caso com esse colega que ela fez no atletismo. Vários outros casos que eu tenho acompanhado também na internet sobre traição são de esposas que por conta do marido estar ocupado com o trabalho, não poderia levar os filhos para praticar esporte. As mães ficaram responsáveis por isso e várias se envolveram com pais de outras crianças, algumas se envolveram com os professores de esporte, com os mestres de artes marciais em academias. Tem vários casos desse tipo que aconteceu porque começou a se envolver. Você todo dia vendo, você acaba se acostumando com a outra pessoa, começa a sentir falta da outra pessoa, a outra pessoa malandra chega no ouvido também. Um dos casos, o marido quando chegou em casa, porque teve um problema na máquina que ele trabalhava, ele foi dispensado mais cedo. Quando ele chegou em casa, encontrou a esposa com um cara baixinho, barrigudo e careca na cama. Ele conhecia o cara, que era pai de um garoto que jogava futebol com o filho dele, e o filho dele também estava na casa, no quarto ao lado. A mãe prendeu o filho para ela poder bater virilha com esse cara. Aí ela pediu perdão, disse que se arrependeu muito, porque o cara seduziu ela, e ela estava se sentindo carente, sozinha, e blá 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 blá, essas conversas. Outro lugar que é muito importante para começar a ter a traição é pela internet. Porque quando as mulheres começam a postar fotos, os caras entram em cima atirando de tudo quanto é lado. Eles dão em cima mesmo. E tem os caras que são peritos em conseguir contornar as barreiras da mulher. Eles conseguem seduzir e várias caem. Um outro fator fundamental também para haver traições são as amizades. Tem muita amizade, a maioria, que acha que incentivando o amigo ou a amiga a trair, que isso é algo bom para a amizade, para a pessoa que você tem amizade. E muitas das vezes isso faz com que a vida da pessoa seja prejudicada. Então, muito cuidado com amizades. Outro local também que eu vejo nos relatos que acontecem muitas traições são nas igrejas. Pasmem. Fiquem espantados, porque eu também fiquei. É um local que acontece muito isso também. Homens casados, mulheres casadas, mulheres solteiras, pastores, padres, várias situações que a gente não pode nem citar aqui, mas tem acontecido muito também. Então, meus amigos, se você se encantou por uma mulher, não transforme ela numa figura santificada. Trate ela como você tem que tratar. Tem momentos que você tem que ser educado, tem momentos que você tem que ser firme. No momento da bateção de virilha, você tem que satisfazê-la. Você tem que ser o homem dominante, um homem de verdade. Não pode fraquejar. E quando for escolher alguém, veja o passado da pessoa. Porque o passado conta muito, é muito importante, porque o passado faz a gente ser quem nós somos hoje. Tem muitas pessoas que praticaram coisas erradas na vida que elas continuam a praticar. Tem pessoas que não aprendem com os próprios erros. Então é por isso que você tem que observar o passado. Temos uns casos rápidos aqui. Os 3 primeiros são de pessoas religiosas, tá, gente? Pessoas de igreja. E foi o que me foi enviado. Esses relatos aqui me foram enviados num grupo que eu estou, que tem pessoas que são evangélicas. O primeiro caso aqui, a noiva de 22 anos, o noivo de 24 anos. Foi o noivo que enviou essa mensagem aqui para mim. A noiva foi a um show gospel, mas não convidou o noivo para ir. Ela foi sem ele saber. Quando ela chegou lá, ela foi com amigas que frequentavam a mesma igreja dela. Só que quando ela chegou lá, tinha um primo desse rapaz que percebeu que ela estava lá e ele ficou atento, prestando atenção. Chegou um rapaz boa pinta, com as meninas conversando, e a noiva do primo dele, não é? Estava beijando esse rapaz. Ele filmou tudinho e enviou para o primo, né? Para o noivo traído.
esse rapaz bloqueou ela em todas as redes sociais e enviou o vídeo que ele recebeu do primo para os pais dela e para o pessoal da igreja, avisando porque ele estava terminando o noivado. Depois a garota noiva foi até a casa dele chorando, dizendo que nunca tinha ficado com ninguém, que ficou porque o rapaz era muito bonito e o rapaz insistiu e as amigas incentivaram. Ela se arrependeu muito e não queria terminar o noivado com ele, mas ele disse que tinha nojo dela, que não confiava mais nela e que não iria seguir mais junto dela, que a vida dos dois, a partir daquele momento, estava separada e cada um deveria seguir o seu caminho. E esse rapaz fez certíssimo. Parabéns para você. O outro caso foi da namorada que traiu o namorado num retiro de carnaval. E eu já ouvi uma outra história parecida com essa, mas não é a mesma história, porque o namorado ficou sabendo do que ocorreu pelo próprio cara que ficou com ela. Porque o cara tirava fotos com ela e foi guardando as fotos. Eles ficavam juntos, se beijando e naquele love. E o rapaz, por coincidência ou por ironia do destino, era amigo de faculdade do namorado dela. Aí o próprio rapaz, conversando com ele, falou que conheceu uma garota no retiro, muito especial, que se apaixonou por ela e mostrou as fotos para o namorado. Aí o namorado foi, pegou o celular e mostrou para ele. Nossa, você está apaixonado pela minha namorada. Aí ele ficou sabendo, falou tudo para a família, terminou o namoro e o amigo dele, chocado com a situação, também não quis ficar mais com a garota. Eu acho que teve um código de conduta ali entre amigos, né? Nenhum dos dois ficou com a menina e ela ficou bem mal falada, não é? Porque na igreja todo mundo ficou sabendo. O outro caso também com relação a pessoas de igreja foi do namorado que pegou a namorada dele na cama, nua, com a amiga dela, da igreja também. Olha essa daqui. Isso aconteceu porque ele entrou na casa da namorada e os pais não estavam. Aí ele subiu até o quarto para falar com a namorada. Quando chegou lá, pegou ela nua com essa garota. E detalhe, essa garota às vezes dormia na casa dela. E ela foi e confessou para ele que elas já tinham um caso de 3 anos, o caso das duas. Elas eram caso há mais tempo do que o namoro dele com ela. Aí, naturalmente, ele terminou o relacionamento, falou também para todo mundo na igreja. Elas não voltaram mais para a igreja com vergonha, não é? E ele desejou sorte para elas. Esse aí foi o próprio rapaz também que me mandou esse relato. E isso tem acontecido muito, tá, gente? Agora temos aqui mais 2 casos. Um aqui, a esposa, ela saía sempre para curtir com um amigo gay dela. O marido tinha muito ciúme dele, mas ela falou, eu tenho certeza, é tipo uns 80% gay. Nunca afirmava, e o marido ficava com o pé atrás. Teve um show de uma banda maravilhosa que ela ganhou 2 ingressos. Aí ela falou com o marido que iria com esse amigo gay. O marido ficou desconfiado, mas não podia fazer nada, porque se ele impedisse ela de sair, seria taxado como machista. E ela também, quando a mulher quer sair para locais que existam muitas pessoas, farra, pessoas para você paquerar e não quer a presença do marido, aí já é um indício muito forte de que a pessoa tem segundas intenções. Já estava algo bolado. Detalhe, ela no show conheceu a banda e foi convidada para ir para o hotel da banda. Ela passou a noite com a banda e depois ele descobriu que ela bateu virilha com os componentes da banda. Eles comeram ela e ele separou dela também. Esse caso aconteceu nos Estados Unidos, mas é um caso que acontece em todos os lugares. Aqui no Brasil mesmo, vira e mexe, a gente assiste algum vídeo de mulheres casadas beijando cantores no palco. Teve um vídeo também que eu vi esses dias do cantor que veio beijar a mulher e o marido do lado dela, na plateia. Então tem muitos casos desse tipo. As mulheres, elas acham que os cantores, por serem famosos,
elas imaginam que eles têm um desempenho de bateção de virilha melhor que os outros homens. Mas muitos desses cantores, na vida pessoal deles, aqueles que são casados, também são cornos. Isso significa que muitos deles não são bons na bateção de virilha. Muitos deles não são homens perfeitos, como algumas mulheres acham. Aí depois elas percebem que a grama do vizinho não é tão verde quanto a grama que ela tinha em casa, não é? O outro caso aqui, 8 anos de casamento. O cara tinha passado mal no serviço, chegou em casa mais cedo, sentindo-se mal, deitou e ficou em casa. De repente, ele percebeu um barulho. Quando ele foi olhar, 5 mulheres, a esposa dele e mais 4 amigas dela, também casadas. E as 5 mulheres ficaram na sala conversando e ele, suspeitando, começou a filmar. E as mulheres falando dos seus casamentos, e ela foi e disse: o meu marido não era a minha primeira opção. Eu só casei com ele por conta da estabilidade financeira, porque ele ganhava muito bem, tinha muito dinheiro. Pô, ele ficou muito triste, né, com aquela situação de ouvir a própria esposa falar isso dele. Eles tinham 2 filhos. Aí ela começou a falar com as amigas que sempre traiu ele por conta de achar ele um homem fraco, um homem menos másculo. E ele ouvindo aquilo tudo, ele filmando a conversa delas, e ele descobriu nesse dia que ela sempre saía com as amigas e elas iam para bares e ela ficava com 2, 3, 4 homens. Teve momentos que elas ficavam com vários homens e elas ao mesmo tempo, suruba. Aí ele continuou a filmar e ouviu ela falar: olha, gente, não se esqueçam, amanhã é sexta, é dia da gente sair com os Gogo Boys. Olha só, ele descobriu que toda sexta-feira que ele dava plantão, ela ia para a casa dela, deixava os filhos com os pais dela, e nessa casa elas contratavam Gogo Boys e as 5 ficavam com Gogo Boys. E eram 10 Gogo Boys, 2 homens para cada uma. Ele, sabendo disso, colocou câmeras pela casa, espalhou câmeras pela casa toda e saiu para trabalhar no outro dia. Depois de tudo isso aí filmado, todas as mulheres, e eles eram frequentadores de igreja, era uma cidade pequena, elas contratavam esses Gogo Boys de outra cidade, eles vinham de van, aquelas vans tapadas, não é? Com emblemas de empresas, para que ninguém soubesse do que se tratava. A van entrava na garagem da casa dela e os caras desciam e iam fazer as brincadeiras com elas lá. E elas ficavam com todos. Ele pegou essas filmagens, deu entrada no divórcio dele, é claro, não é? Mostrou também as filmagens para os outros maridos e para as famílias e também para os membros da igreja deles. E na hora do divórcio, nesse local que eles moravam, o estado deles é muito rigoroso contra o divórcio. É um crime muito grave para eles. E elas perderam tudo. Os maridos se separaram delas e elas começaram a alegar que os maridos destruíram a vida delas. Olha que absurdo. Elas destruíram a vida delas. Elas mesmas destruíram suas vidas, fazendo o que não deveria fazer. A cidade era um local pequeno e elas não conseguiam arrumar emprego, porque ninguém queria contratar mulheres que faziam coisas daquele tipo. As mulheres de valor, ou que fingiam ter valor, não queriam contato com elas, elas ficaram completamente arruinadas e achavam que a culpa de seus atos era culpa dos maridos. É engraçado quando uma pessoa trai e coloca a culpa na outra pessoa, na pessoa traída, não é? É um sinal de mau caratismo extraordinário alguém que faz um negócio desse. Porque se não tá bom para você, você deve seguir em frente. Não magoe ninguém, porque um dia volta para você. E o karma voltou para elas. Pessoal, o que eu tenho a falar para vocês é o seguinte: muito cuidado quando você permite que outras pessoas se aproximem muito de você, porque isso pode gerar uma traição afetiva. Você pode se envolver emocionalmente com alguém, e esse é o primeiro passo para a traição. Quando você vai trabalhar e se envolve com pessoas
e começa a criar intimidade, você acaba cedendo aos impulsos, aos desejos. E hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, porque vários casos de traição que eu vejo são de homens casados com homens, com mulheres, com trans, ou mulheres casadas com homens, com mulheres ou com trans. Então, você vê que antigamente era mais comum um homem ter uma amante mulher e a mulher ter um amante homem. Hoje em dia a concorrência aumentou, então tenha muito cuidado. Quando o seu parceiro quer fazer coisas sem a sua presença, é um forte indício de que a pessoa está tramando alguma coisa ou já está fazendo alguma coisa. O casal, quando se casa, se torna um só. Então vocês têm que fazer as coisas, a maioria das coisas, juntos e não separados. Vocês se tornaram uma pessoa só. É isso que eu tenho a dizer para vocês. Muito cuidado em quem você confia. Num casamento é necessária a confiança, mas existem muitas outras coisas que são necessárias também. Se você está num relacionamento e diz para seu marido que você vai sair para balada, vai para shows, vai para lugares que terão outras pessoas para paquerar e você não quer a presença do seu marido, eu acho melhor você terminar o casamento e vai viver sua vida, vai aproveitar a farra, mas não faça mal a outras pessoas, porque tudo que a gente faz tem consequências e volta para a gente. É o karma, é a lei do retorno, não tem para onde correr. E esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se puder, inscreva-se para nos ajudar aqui no nosso canal e até o próximo vídeo, tá certo? Tchau, tchau!